eles clamaram o nome do Senhor Jesus, o nome do nosso Deus vivo, o Deus do céu, o Deus da terra, o Deus de Jonas, o meu Deus, o seu Deus. Eles pediram para o Senhor não tirar a vida deles, pois eles não tinham culpa daquela situação, pois aquela situação era com Jonas, não era com eles. Mas muitas das vezes a gente vamos ter que pagar por situações de algumas pessoas na nossa vida. Muitas das vezes você vai ter que pagar pelo problema do seu esposo, pelo problema do seu namorado, pelo problema do seu filho, pelo problema da sua filha. Muitas das vezes a gente vai ter que estar junto com eles no mesmo barco. Mas quando o propósito de Deus é com a gente não adianta fugir. Porque mais a gente fugir, mais a tempestade vai ser mais forte. Aleluias. Glória a Deus, Senhor. Eu creio que nesta tarde o Senhor vem falando em meu coração, vem falando na sua vida também. Porque muitas das vezes, como eu falei, a tempestade vai ser forte. Muitas das vezes o Senhor Deus vai falar comigo, vai falar com você, a gente não vai dar ouvido. Mas muitas das vezes o Senhor Deus vai permitir algumas situações acontecer na minha vida, na sua vida, para aquela situação nos chamar a atenção do Senhor Deus, para nos sabermos o que Deus tem a nos falar. Muitas das vezes a gente não vai entender o porquê da tempestade, mas sabemos que quando o Senhor Deus tem uma obra na minha vida, na sua vida, não adianta a gente correr, não adianta a gente ir para o lado diverso, para o outro lado. Por mais que você corra, o Senhor Deus vai estar presente na sua vida. Quando você tem um chamado, quando o Senhor Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você correr daquela situação e jogar aquela situação para o seu irmão, para o seu marido. Muitas das vezes a gente vamos passar dificuldade dentro de casa, a gente vamos passar dificuldade no trabalho. Muitas das vezes você vai culpar seu patrão, você vai culpar a sua patroa, você vai culpar o seu esposo. Mas daí que você vai entender o porquê daquela situação, o porquê que você está passando por tudo aquilo. Você vai culpar terceiros, você vai culpar pessoas que não tem nada a ver. Mas por quê? Porque você não deu ouvidos à palavra de Deus, correu daquela situação, procurou refúgio, procurou se esconder em lugares que não era para você estar. Mas Deus vai te pegar, porque quando Deus tem obra na sua vida, não adianta correr, porque aquele Deus não vai desistir de você. Voltando no livro de Jonas. Aleluias, glória a Deus, Senhor. Que o Senhor possa nos falar em meu coração, da minha família, que as situações como de Jonas não seja apenas um problema, mas sim uma promessa. Que a situação de Jonas não seja uma tempestade, mas sim uma recompensa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, Senhor. No meu entendimento, a passagem de Jonas na Bíblia conta a história de um profeta que foge da missão de Deus e é engolido por um peixe grande, simbolizando a sua desobediência e o arrependimento. Subsequente. Então por que eu quero que meus irmãos entendam? A cidade de Nínive era uma cidade de pecado, como eu falei para os meus irmãos anteriormente. A cidade de Nínive era uma cidade de pecado,
uma cidade de pessoas de crente, eles adoravam outros deuses, eles faziam sacrifícios por Deus pagãos, eles eram uma cidade de muitos assassinatos, e Deus pediu para Jonas ir até a cidade de Nínive. Mas Jonas, ele não quis ir pregar lá, porque ele achou que aquela cidade, aquelas pessoas não eram merecedores do amor de Deus, que aquelas pessoas não eram merecedores da misericórdia de Deus. Ele achou que eles tinham que pagar pelos atos deles, pelos pecados deles. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer às minhas irmãs, aos meus irmãos, que se faz presente nesta tarde com a gente neste local? Muitas das vezes, a gente vamos ter que ir em lugares que a gente não vamos queremos ir. Muitas das vezes, você vai ter que pregar para pessoas que você, muitas das vezes, não aceita na sua vida mais. Muitas das vezes, você vai ter um coração aquebrantado, um coração triste. Muitas das vezes, você tem uma mágoa da sua mãe, você tem uma mágoa do seu pai, você tem uma mágoa da sua irmã, do seu irmão. Mas o Senhor Deus, nesta tarde, está me dizendo que não é do jeito que a gente pensamos. A gente não temos que pregar somente para aquela irmã mais bonita da igreja. A gente não temos que pregar somente para aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você fica dando um bom dia no WhatsApp, aquela pessoa que você tem mais intimidade. Muitas das vezes você vai ter que pregar para aquelas pessoas mesmo que chateou você, para aquela pessoa que te caluniou, para aquela pessoa que entristeceu o seu coração. Mas muitas das vezes você vai ser edificado, você vai ser glorificado pela honra e pela glória do Senhor Jesus. Porque você vai ter que levar aquela palavra para as pessoas necessitadas. Você vai ter que levar, muitas das vezes, a palavra do Senhor Jesus para aquela pessoa que neste momento está pensando em tirar a sua vida, está pensando em tragar a sua própria vida. Muitas das vezes aquela pessoa perdeu a esperança de vida, aquela pessoa é um irmão que se afastou da igreja, e você com o coração endurecido, com o coração amargurado, você não quer levar aquela palavra para o seu irmão. Mas o Senhor nesta tarde está me dizendo que a gente não podemos escolher as pessoas para levar o amor de Deus. Não tem perseguições, não tem aquela pessoa bonita, aquele alemão do olho azul, não tem aquela pessoa que tem um carro bonito, aquela pessoa que fala bonito. Não, você vai ter que ir aonde o Senhor Jesus te ordena. Muitas das vezes você está passando por uma situação na sua vida e você não entende o porquê. Por quê? Porque você amadureceu, você endureceu o seu coração e você falou: não, está na mão de Deus, não, o Senhor que vai trabalhar na vida dele. Mas não, muitas das vezes você está passando pela prova, muitas das vezes o barco vai chacoalhar mesmo, a tempestade vai vir. Por quê? Porque o Senhor Deus pediu para você ir até lá, pregar o evangelho para aquele amigo, para aquele irmão, e você endureceu seu coração e não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Muitas das vezes a gente vamos ter que passar por situações difíceis, sim, porque a gente muitas das vezes somos rebeldes, muitas das vezes a gente endurecemos a nossa vida para os nossos irmãos que necessitam.
Mas a gente que somos dependentes do Senhor Jesus, a gente que servimos um Deus vivo, a gente temos que levar o amor de Deus para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Palmas para Jesus, que Ele é merecedor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, Pai. Nos faça pessoas melhores, Senhor. Senhor, nos capacita. Que o Senhor possa nos trazer o direcionamento das coisas certas. Aleluias. Jonas, ao invés de cumprir a ordem de Deus, de anunciar a destruição de Nínive, foge e se afasta de Deus. Então, o que Deus está falando? Para meus irmãos ter o maior entendimento da palavra desta tarde. O Senhor Deus pediu para Jonas ir até a cidade de Nínive. Por quê? Porque o Senhor Deus ia destruir aquela cidade. Como o Senhor Deus fez com a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque ali era uma cidade de pecado. O Senhor Deus falou: eu vou pedir para o meu profeta Jonas levar a minha mensagem aos necessitados. Porque muitas das vezes você não quer levar a palavra para aquela pessoa que te magoou. Você não quer levar a palavra de Deus para aquela pessoa que chateou você, que te caluniou, que falou para você que você não prestava, que você não ia ter mais jeito, que você não ia ter mais solução. E isso entristece nosso coração. Muitas das vezes a gente temos o hábito de falar: tá na mão de Deus. Eu não quero andar com ele, eu não vou andar mais com ele. Mas eu perdoo ele no meu coração. Mas muitas das vezes não é dessa forma o perdão que Deus nos fala. Muitas das vezes o perdão que Deus nos fala é para levar a palavra para aquele irmão. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa que está entristecida, aquela pessoa que se afastou da igreja, ela se sente num momento de depressão na sua casa, ela se sente num momento de tristeza e ela se sente sozinha. E muitas das vezes a pessoa que Deus vai mandar levar o amor dele é aquela pessoa que ele mais entristeceu o coração. Muitas das vezes Deus vai falar para a gente em lugares que a gente não quer ir. Muitas das vezes eu não sei qual é o trabalhar de Deus na minha vida. Eu não sei se Deus vai me mandar ir lá no presídio. Eu não sei se Deus vai me mandar ir numa casa de prostituição. Eu não sei se muitas das vezes o Senhor Deus vai mandar eu levar uma palavra aos traficantes. Da onde que um dia eles destruíram a minha vida? Da onde que um dia eu fui servo de Satanás? Da onde que um dia eu dei meu dinheiro suado, trabalhado para eles? E muitas das vezes eu não vou querer voltar mais lá, porque lá foi um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar onde eu entristeci minha família, um lugar onde eu me entristeci. E muitas das vezes eu não vou querer voltar mais lá, porque eu vou falar: hoje eu sirvo a Deus, hoje eu sou crente, hoje eu sou um homem de Deus, e eu não vou querer voltar nos lugares onde a gente sofreu. Você vai querer voltar, minha irmã, onde você sofreu? Você vai querer voltar, minha irmã? Não vai. Mas se Deus tiver propósito, tiver obra na sua vida, você vai ter que ir lá para pregar o evangelho para aquelas pessoas. É dessa forma, gente. Muitas das vezes o Senhor Deus vai mandar a gente em situações difíceis mesmo.
e a gente não vamos entender o porquê eu tenho que ir lá. O porquê. Essa que é a palavra que a gente, muitas das vezes, perdemos as bênçãos de Deus. O porquê. Por que eu? Por que não ela? Por que não ele? Mas por que eu tenho que ir lá? Por quê? Porque é através da sua vida que ele vai mudar. É através da sua vida que ele está esperando um renovo. Voltando na palavra. A fuga de Jonas leva ao ser engolido por um peixe, onde ele se arrepende e clama a Deus misericórdia e salvação. Então Jonas, ele não quis ir e livre. Deus não obrigou ele a ir. Ele falou, não, meu Deus, eu vou ter que ir numa cidade aonde só tem homicida, aonde só tem pessoas que adoram Deus pagãos, e eu vou ter que ir até lá. Jonas, vai! Jonas não quis. Tá bom, não vai. Ele pegou o barco e foi para a Espanha. Mas nesse meio tempo, as pessoas que estavam nesse barco não tinham culpa com o propósito de Deus na vida de Jonas. Eles não tinham que pagar pela coisa que eles não tinham nada a ver. Eles perguntaram para Jonas, ei, quem tu és? Eu sou hebreu, filho de um Deus vivo, dono do céu e dono da terra. E isso tudo que está acontecendo, essa tempestade toda, é pela minha culpa. E foi da onde que ele falou, me joga no mar, joga eu para fora do barco, me lança para fora do barco, porque esse negócio é comigo. Aleluia, Jesus. Então, eles jogaram Jonas. E Jonas, com a sua rebeldia, ele foi engolido pelo peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. E daí, foi da onde que ele clamou arrependimento e salvação. Muitas das vezes, Deus vai falar para mim, vai falar para você, para a gente levar o amor de Deus àquela pessoa. E muitas das vezes a gente somos egoístas, a gente estamos com coração duro, a gente vamos falar, não, eu não vou. Mas Deus vai te colocar numa situação tão difícil. Deus vai colocar você numa situação tão dolorosa que você vai ser obrigado a ir até lá. Mas no final, Deus vai dar misericórdia para a sua vida. Deus vai dar honra à sua vida, porque você foi fiel a Ele. A história de Jonas demonstra a grande misericórdia de Deus, que não só perdoa Jonas, como também o povo de Nínive, que se arrepende. Então, o propósito de Deus não era somente com Jonas, mas sim com aquelas pessoas. Por quê? Porque através da sua vida, você vai ter a misericórdia de Deus. Você vai ser salva. E você vai salvar aquela pessoa que necessita. Você entendeu, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? Que muitas das vezes você vai pensar que o propósito é com você. Mas não é só com você, é com aquela pessoa. Muitas das vezes você não vai entender o porquê você tem que passar por tudo aquilo. Mas você vai ser o canal de bênção para aquela pessoa. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. A passagem de Jonas é também vista como um sinal profético de morte
e ressurreição de Jesus Cristo. A missão de Jonas